Olá pessoas! Bom, o vídeo de hoje é sobre mudanças. E como dizia Pascal, eu não me envergonho de mudar, porque eu não me envergonho de pensar. Então hoje é tudo sobre o que eu vou mudar daqui pra frente no meu canal, na minha vida e na Sportbase. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, eu sou o fundador da Sportbase. E a Sportbase é uma plataforma que eu criei em novembro do ano passado. A gente está agora em maio de 26, para ter um pouco de contexto e localização no tempo. Então fazem só 6 meses, mas é uma plataforma de inscrição em eventos esportivos. Eu sempre tive o sonho de fazer alguma coisa na área do esporte, apesar de ter trabalhado 20 anos com tecnologia. Então tá tudo dando super certo. Só que não é sobre a Sportbase exatamente que eu quero conversar hoje, sobre as mudanças. Claro que tem a ver, tem tudo a ver com ela, mas é sobre criação de conteúdo. Eu sempre acreditei demais assim na criação de conteúdo, acompanho influenciadores, acompanho marcas que investem em influenciadores. E tanto foi assim que quando eu comecei a empresa em novembro, no mesmo instante eu criei um canal no YouTube. Eu também sempre acreditei no conteúdo mais profundo, conteúdo de YouTube, o storytelling, uma história bem contada. E não só esse conteúdo raso, que é muito bom para ser descoberto, mas não é o tipo de conteúdo que cria, no meu ponto de vista, autoridade, por exemplo. Basicamente eu criei dois business ao mesmo tempo. De um lado a Sportbase, em paralelo o meu canal, que é o Fernando do Sportbase, e claro, o canal também da Sportbase. E por que eu criei dois canais? Porque eu queria no Fernando da Sportbase criar algo muito mais de bastidores, muito mais do que o pessoal chama agora de building public, né? Que é mostrar a criação da empresa em público, conforme ela vai acontecendo, os erros, os acertos, as estratégias, falar sobre business, sobre marketing, sobre negócios. E já no canal da Sportbase a ideia era assim, aí muito mais institucional, muito mais mostrar eventos, atletas, cobertura de eventos e a coisa mais relacionada ali ao mundo Sportbase, né? Então sempre foi um desafio para mim essa questão de manter as duas coisas separadas e definir o que vai em cada canal. E eu fiz aquilo que um monte de gente fala que é o que deve ser feito, que é primeiro você começa, depois você melhora. Então, obviamente, eu já pensava muito sobre isso, eu sou uma pessoa muito de estratégia, de pensar, de tentar entender como cada coisa se encaixa, mas eu fui lá, comprei a câmera, comprei um drone, até que nem precisava, e comecei do dia pra noite ali a fazer alguns vídeos e resolvi que só ia fazer, depois ia melhorando. E aí dentro disso, algumas coisas deram certo, outras deram errado, e é disso que eu quero falar agora. No começo, tudo que eu podia fazer de conteúdo estava mais relacionado aí nos eventos. Eu não conhecia ninguém, então é difícil tu conseguir um bastidor ou conseguir qualquer coisa assim, um pouco com uma história mais forte para contar. Eu precisava aprender a usar os meus equipamentos. Então eu falei, cara, eu vou pegar alguns eventos, é fácil de achar eventos aí de coisas que eu gosto, por exemplo, jiu-jitsu, kung fu, muay thai, boxe, ir lá e gravar na arquibancada mesmo e tentar fazer uma história em cima disso. E foi legal, foi bom para aprender a usar o equipamento, por incrível que pareça, não é só clicar e sair falando, tem toda uma questão de você aprender a montar uma história, aprender a gravar, microfone, tá ligado, não tá ligado, ruído, foco da câmera, esse tipo de coisa. E serviu para esse propósito, mas assim, depois de fazer uns 3 ou 4 vídeos, eu já senti que, em termos de conteúdo, principalmente pro conteúdo ganhar atração, ganhar interação, chamar a atenção das pessoas, aquilo ali não ia ser algo que eu ia conseguir continuar fazendo. Não era o conteúdo, aquele tipo de conteúdo que ia fazer o meu canal virar, vamos chamar assim. Então eu fiz os 4 ou 5 vídeos ali até dezembro, saí de férias e depois das férias aí eu comecei a ter uma crise de tentar entender qual que seria o conteúdo que eu ia conseguir fazer e ia conseguir fazer o canal virar. Cara, eu tava em Buenos Aires, o que eu caminhei por Buenos Aires pensando e refletindo e raciocinando do que eu ia fazer, olha, cheguei lá com algumas conclusões. E a conclusão que eu cheguei é que eu teria que fazer algo assim, ó. Ou eu ia num evento que fosse muito grande, que o evento chama a atenção por si só. Um exemplo, sei lá, eu vou para a Fórmula 1, eu vou para o UFC, lugares que por si só já as pessoas têm curiosidade e aí elas vão querer ver ali o bastidor. Nem o bastidor, porque eu não teria acesso ao bastidor agora de início, mas assim, mesmo tu só tá na arquibancada, já é algo interessante. Porque é uma parada que, de certa forma, é exclusivo, é caro, nem todo mundo tem acesso, as pessoas têm curiosidade de entender como é que é lá. Ou eu ia contar a história de alguém, um atleta, por exemplo, que aí meio que independe do tipo de evento, se o evento é grande ou o evento é pequeno, o foco do conteúdo é o atleta, é a pessoa que você está contando a história. Ou ainda, quando eu tivesse acesso aos bastidores, seria o melhor dos dois mundos. Contar a história e ainda estar nos bastidores e falar um pouco sobre a questão da organização dos eventos seria mais legal ainda. E foi aí que eu comecei a pensar que, cara, beleza, ir num evento pequeno e ficar na arquibancada não é o que vai fazer o canal virar. Voltei de lá com isso na cabeça, e eu consegui ter acesso a algumas equipes, alguns atletas, principalmente no boxe, que era algo que eu estava me aproximando, e foi legal. Consegui fazer um conteúdo, o conteúdo realmente começou a ter engajamento e tudo mais. Só que, cara,
eu comecei a ver o resultado daquilo e tentar entender se aquilo estava me levando para onde eu queria. E quando eu comecei a pensar bem, eu pensei, cara, não está me levando. E eu vou falar por quê. A questão é, eu sempre criei esse canal, o de bastidores, para criar uma certa autoridade. Autoridade como um empresário, autoridade como um empreendedor, como alguém que entende de negócio e passar esse meu conhecimento para frente. Criar essa questão de mostrar como a empresa funciona, o que dá certo, o que dá errado e por aí vai. E a partir do momento que eu comecei a só filmar ali, bastidor de evento, muito mais nessa questão de acompanhar um atleta, não era o tipo de imagem que eu estava construindo. Inclusive, por exemplo, algumas pessoas me abordaram, elogiaram o conteúdo e falaram: ah, tu é aquele cara que filma os eventos, ou tu é aquele cara que acompanha a equipe tal ou qual. E, cara, maravilha, adorei ser reconhecido por isso, mas não era a imagem e o tipo de coisa que eu queria fazer ao construir o meu canal de bastidores da Sportbase. Então, esse foi o segundo conflito que me veio na cabeça, saca? Pô, legal, tá ganhando tração, tá vindo seguidores, tá vindo inscritos, tô ganhando reconhecimento sobre isso, mas não era o meu objetivo. O segundo problema, para ser bem sincero, eu comecei a sentir que eu não tava criando conteúdo de forma orgânica. Eu tava tendo que pensar em coisas para criar conteúdo. E tudo bem, se você é um influenciador e faz isso, tudo é uma questão do que você quer alcançar ao longo do tempo. Não era isso que eu queria alcançar, porque eu queria fazer uma coisa muito mais estilo de vida, real life, sabe? Sim, cara, acompanhar os bastidores, ou como tem muitos fundadores hoje de empresa fazendo. Então eu comecei a me ver tendo que pensar assim, cara, eu vou viajar para Foz do Iguaçu para gravar um campeonato, para fazer um vídeo. Eu vou viajar para São Paulo para fazer um outro vídeo e sair da minha rotina só para ir lá gravar um vídeo. E não era isso que eu queria fazer inicialmente. Até voltando um pouco, assim, eu sempre quis fazer algo que fosse legal de fazer. Cara, eu batalhei muito, trabalhei por 20 anos, fiz o meu pé de meia, me resolvi financeiramente e agora era hora de fazer algo que eu queria. Então, muito rápido eu comecei a já ver, assim, que eu tava fazendo algo que era forçado, saca? E aí veio esse segundo conflito, assim, realmente de, cara, será que esse é o caminho? Porque eu não tô dando reconhecimento. E no reconhecimento eu não tô falando de audiência, tá, gente? Eu tô falando de, sim, de grãozinho a grãozinho e montando e criando aquilo que um dia eu quero que seja um reconhecimento no sentido de, pô, o Fernando faz aquilo. É disso que se trata o canal, é disso que se trata aquilo que o Fernando entende. Então, eu falei, cara, eu acho que é a hora de resetar. É a hora de voltar a pensar em botar as coisas no rumo. E eu não tenho vergonha de falar isso, de mudar e de expor esse tipo de coisa, assim. Não é que esteja dando errado, mas mesmo que estivesse dando errado, cara, é isso que lá no começo eu queria fazer. É contar a verdade, contar essa questão do que tá dando certo, o que tá dando errado. Foi então que eu comecei a pensar, cara, o que eu consigo fazer para mudar? Como é que eu consigo mudar isso hoje? E é disso que eu quero falar. Mas para mudar a gente tem que saber para onde que a gente quer ir também. Não basta só querer mudar. Tudo bem, eu sei, identifiquei um problema, sei que eu quero mudar, sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas para onde mudar? Fazer o quê? A grande verdade é que eu sempre gosto de voltar para a essência. Então, lá no começo eu queria mostrar essa questão de desenvolver a empresa, os bastidores, e eu sempre quis falar um pouco sobre aquilo que realmente eu conheço, sabe? Que é falar sobre business, sobre marketing, sobre programação, sobre tecnologia, sobre negócios. É disso que realmente eu conheço. Apesar de ser um apaixonado por esporte, apesar de ter sido atleta na minha juventude, hoje em dia não sou mais atleta. Hoje em dia eu não vou fazer algo para passar técnicas, porque, cara, eu tô desatualizado, eu não pratico mais nada com tanta intensidade, não é essa a questão aqui. Então, sim, eu quero voltar para essa área, eu quero voltar para a área de business, eu quero voltar a falar do bastidor, de fato, do negócio que eu tô criando, que é a Sportbase. Só que aqui tem um problema, que é como é que eu faço isso e atraio as pessoas que eu deveria, ou que são as pessoas que eu quero atrair pro meu canal. E eu confesso que eu tava com a mente bem fechada em relação a isso. Porque em determinado momento lá atrás, quando eu pensei em fazer isso no começo, eu falei, cara, mas será que os professores, aquela galera que organiza evento, que é o meu cliente de fato na Sportbase, ele tá interessado em ouvir um papo mais tech, ou sobre business, ou sobre marketing? Será que o atleta vai querer ver isso? E aqui já tem um conflito. Com quem que eu quero falar? Eu quero falar com o atleta ou eu quero falar com o organizador de evento? E aí você ficar nessa coisa dúbia faz com que você não faça nada, sabe? Porque você não tá construindo nada nem para um nem para outro. E por bastante tempo eu fiquei com a cabeça bem fechada em relação a isso, por isso que eu fui mais para essa onda de tentar fazer quase que um entretenimento e mostrar a vida de um atleta e tudo mais. Mas eu mudei de ideia. Recentemente eu tava caminhando, pensando bastante sobre isso e vi que eu tava com a cabeça muito fechada. Eu não tava olhando pro que o pessoal gosta de chamar de big picture, né? Olhar pro todo. Eu tava com a cabeça muito ali, olhando para um nicho só, muito pequeno, não tava olhando pro todo do meu negócio mesmo. E daquelas pessoas que são o meu ICP, que é o cliente ideal, né? Uma sigla para dizer
qual o teu cliente que você realmente está correndo atrás. E aí eu pensei numa estratégia nova. E aí eu queria compartilhar essa estratégia com vocês, que eu acho que é isso que vai fazer eu mudar, mas em direção àquilo que realmente eu quero. E a minha estratégia vai ser separar o conteúdo. Eu não vou parar de fazer esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo, esse conteúdo dos atletas, dos bastidores, contar a história dos atletas sempre foi uma coisa que me interessou também. Só que eu acho que isso casa muito com o canal da Sportbase. Isso casa para colocar lá no Sportbase BR, que é o meu canal oficial da Sportbase, que eu não vinha produzindo conteúdo ainda. Então eu acho que é a hora de a gente separar isso e colocar lá. E uma das estratégias de eu separar e colocar lá é que eu não preciso necessariamente criar o conteúdo com a minha cara lá. Então pode ser alguém que trabalha comigo, pode ser um filmmaker que eu vou pagar para ir acompanhar um atleta e colocar lá. E esse conteúdo casa perfeitamente com aquilo. Mas no meu canal pessoal, eu vou voltar para a origem daquilo que eu sempre quis fazer, que é falar sobre marketing, sobre carreira, sobre negócios, sobre empreendimento. E aquilo que eu falei de estar com a cabeça fechada é porque eu comecei a perceber que, cara, tem todo um mercado que eu quero me comunicar, por exemplo, com diretores de marketing, heads de marketing, empresas que fazem corridas, empresas que fazem evento e usam eventos como instrumento de marketing, que é algo que eu também estou fazendo com meus eventos próprios. Então eu posso me conectar com essas pessoas que são meu ICP, são o cliente que eu quero alcançar, e ainda conseguir falar daquilo que eu gosto e dar para vocês, dar para quem me acompanha aquilo que eu tenho de melhor, que é a experiência com tecnologia, com business, com negócio e essa visão de como colocar isso dentro do esporte. Então, de forma geral, a minha estratégia é voltar para aquilo que lá no começo eu deveria ter feito, só que eu estava com a cabeça muito fechada, achando que o meu público não ia me compreender, ou pelo menos as pessoas com qual eu queria atingir. E aí eu comecei a pensar, não, cara, existe um mundo gigantesco lá fora, existem organizadores de eventos profissionais que vão ter interesse em ouvir o que eu tenho a dizer, existem heads de marketing, existem pessoas que são especializadas em fazer eventos para empresas. E por que não? Os professores que querem fazer eventos melhores, por que não? Os atletas que querem entender como é que funcionam os bastidores dos eventos, por que não? Falar sobre carreira para os atletas também, que é business também. Então eu resolvi que daqui para frente esse vai ser o meu objetivo com o meu canal Fernando da Sportbase. E falar muito também sobre a criação da Sportbase, o que está dando certo, o que está dando errado, o que a gente pode fazer para melhorar. Então essa é a minha estratégia. O que você acha? Vai funcionar? Cara, eu estou empolgado porque eu acho que isso é o que eu sempre sonhei de verdade desde o começo. E eu acho que ficam muitas lições de todo esse aprendizado que eu tive nos últimos meses, fazendo conteúdo de forma geral, vamos chamar assim. A lição que eu aprendi, a primeira, é que, cara, se você não sabe o que fazer ainda, não sabe o formato, o melhor é começar de uma vez e fazer qualquer coisa até você descobrir o seu formato. Porque senão a gente fica só adiando, só fica aquele plano futuro que nunca vai acontecer. Então, antes mesmo de você souber qualquer coisa, se você já souber, melhor. Mas se você não souber ainda com quem falar, o que fazer, qual o formato, experimenta, sai fazendo. Hoje o custo de começar é muito baixo. Pega o celular, cria um canal no YouTube e só faz. Com o tempo, vai pensando naquilo que você está fazendo, vai olhando, vai vendo o que dá certo, o que não dá, vai testando formatos, vai tentando colher feedback como eu fiz e tentar ver se realmente o teu objetivo está sendo cumprido. Uma dica é você sempre pensar num objetivo. No meu caso é, cara, eu preciso documentar, promover a minha imagem sim, mas a imagem da minha empresa, eu preciso falar com os meus futuros clientes. Então, quando eu percebi que de repente eu não estava falando com esse público, foi a hora de eu começar a repensar para onde eu queria ir. Mas o mais importante é continuar fazendo e sempre melhorando, e passo a passo, e melhorando, e pensando e inteirando sobre aquilo que você está fazendo para conseguir chegar lá um dia e de repente achar ali o teu mercado, achar o teu público. Então, primeiro, começa a fazer, faz, depois começa a pensar e a melhorar e eventualmente você vai chegar lá. Talvez a lição mais importante sobre criação de conteúdo seja que, cara, consistência é tudo nesse negócio. Você começa a fazer, se você não tem um editor, se você mesmo edita, se você não tem equipamento, você sempre arranja uma desculpa para não fazer. Então a consistência é tudo. Então fazer de novo, manter a consistência, a periodicidade na hora de publicar é o que vai dar resultado. O resultado ainda é muito pequeno, é um curto período de tempo, tem que ter paciência, tem que ter resiliência. Várias vezes você não vai querer fazer, você está cansado, os números não melhoram, mas a consistência, a resiliência é a chave desse negócio de criação de conteúdo. Eu sei que é genérico, eu sei que é abstrato, mas confia, só vai fazendo, vai melhorando, que vai chegar lá. Pouco a pouco as pessoas vão chegando, vão te dando feedback, você vai melhorando com o teu equipamento, você vai comprando equipamento melhor se for necessário, você vai melhorando o formato, vai aprendendo a contar a história, vai ficando mais à vontade com a câmera e eventualmente você chega lá
desde que você tenha consistência e periodicidade, você mantenha a frequência de criação de conteúdo, porque assim como qualquer esporte, qualquer exercício, é treinamento, consistência, é o dia a dia que vai te levar a ficar bom nessa parada de fazer conteúdo. E a lição mais importante de todas para mim é a lição que a gente não tem que ter vergonha de mudar de ideia. Eu sempre fui assim, nunca tive. Quem trabalhou comigo, quem trabalha até hoje, eu sempre falo o tempo todo, cara, eu tô o tempo todo mudando de ideia porque eu tô o tempo todo pensando sobre aquilo, pensando sobre o que eu já fiz, como é que eu posso melhorar, e não é para ficar me culpando ou ficar lamentando sobre os erros que eu tive, mas sim para aprender como é que eu posso melhorar, fazer diferente da próxima vez. E mais do que isso, por mais que as coisas estejam dando certo, como estão dando certo para mim até agora, eu ainda assim acho que você tem que mudar para alcançar algo melhor, que é o que eu tô fazendo agora. Então, não fica com medo de alguém pensar qualquer coisa. Cara, ninguém tem que pensar nada, e se pensar não é problema teu, entendeu? Você tem que fazer o melhor para si, tem que procurar fazer aquilo que você ama, aquilo que é o teu objetivo de verdade, e mudar sim é bom muitas das vezes. Então, é o que eu tô fazendo agora, é para mim a lição de toda essa história, e é a lição que eu quero deixar para ti que tá aí, que de repente tá empreendendo, que de repente tá na jornada de criar conteúdo e que tem medo de mudar porque alguém pode pensar que você não tem firmeza naquilo que você está fazendo, e nada disso. A gente tem que mudar sim quando for necessário. É isso, e aguarda que vem muito conteúdo aí sobre empreendedorismo, sobre marketing esportivo e também sobre a trajetória e tudo aquilo que está funcionando e dando errado na Sportbase. Segue, se inscreve, fui!